Oi gente, tudo bem? Hoje o assunto que nós vamos tratar aqui no Portal Sul Agro é sobre a soja do Rio Grande do Sul. Pois é, depois de uma seca severa aí que os produtores precisaram enfrentar, agora o problema é o excesso de chuva. Muitas lavouras estão imersas na água e as perdas aí já são incalculáveis. Por enquanto não há uma estimativa exata porque não parou de chover, então não consegue chegar nas lavouras para ver aí quanto perdeu. Mas nós conversamos com o vice-presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, que falou que isso é uma grande preocupação, né? Porque a gente vem de uma sucessão de perdas. E também conversamos com um agrometeorologista que explica um pouquinho do porquê, né? O excesso de chuva também atrapalha o desenvolvimento da planta. Segundo o vice-presidente da ProSoja no Rio Grande do Sul, Décio Teixeira, a situação é alarmante. Nossa situação aqui é muito difícil, porque o Rio Grande do Sul passou por a maior seca e estiagem dos 4 estados, posso dizer assim. Nossa estiagem foi muito mais forte do que a que se abateu no Paraná ou o Mato Grosso do Sul. E agora, para finalizar, aqueles que não haviam conseguido plantar a sua lavoura no tempo indicado, ficaram com as lavouras para final de dezembro e janeiro. E então essas lavouras estavam melhores que as outras. Tinham a possibilidade de colher um pouco mais. E agora se abateu essa chuvarada incrível que não para de chover, as precipitações são enormes, muitas lavouras perdidas debaixo d'água na fronteira oeste. E também algumas lavouras brotando já, soja no meio da lavoura. Posso te dizer que esses prejuízos são imensos, porque as pessoas estavam colhendo aqui desde 3,5 sacos até 18 sacos por aí, em diversas regiões, né? E agora com essa chuvarada aí, que aquele soja que podia render mais de 20 sacos por hectare, uns 25 talvez, essa oportunidade será perdida. Hoje amanhecemos sem chuva, mas também muito fechado. E as condições de umidade são enormes, muito alta a umidade do ar. Isso serão necessários no mínimo 3 dias para poder entrar nas lavouras. É possível perceber que todo esse excesso de chuva causa danos irreversíveis na soja. Mas afinal, como isso acontece? Segundo o agrometeorologista Reginaldo Ferreira, 2 fatores são os grandes causadores dessas perdas. O primeiro é a umidade. As doenças nas plantas, elas estão muito relacionadas à umidade. As doenças nas plantas estão muito relacionadas à umidade. Seja excesso de umidade no solo, seja excesso de umidade no ar atmosférico. As plantas, elas respiram pelas raízes. Então, se eu tiver o solo encharcado com muita quantidade de água, gera uma quantidade muito grande de outros gases e outros ácidos, porque o oxigênio, quem acaba pegando são os micro-organismos, e aí as plantas têm dificuldade na respiração, porque boa parte delas respiram, exceto o arroz, que respira pelas folhas, mas a maioria das plantas, soja, milho, trigo, algodão, etc., respiram pelas raízes. Boa parte, a maioria das plantas, são poucas plantas que respiram pelas folhas. Então, as plantas, elas têm dificuldade para respirar, por isso elas têm um crescimento menor, elas têm uma dificuldade muito grande, e aí a quantidade de micro-organismos que se desenvolve no solo, anaerobicamente, porque a gente tem 2 micro-organismos. O micro-organismo aeróbico que existe no solo quando você não está encharcado e anaeróbico que tem no solo quando você está com o solo encharcado. Então esses micro-organismos são prejudiciais e eles passam a se alimentar das raízes das plantas e aí acabam, na realidade, matando também as plantas. Outra coisa que é ruim para o desenvolvimento da planta é a umidade relativa do ar. O aumento da umidade relativa do ar traz, consequentemente, doença. Porque os fungos e as bactérias, principalmente, para desenvolver, elas precisam de umidade. Se eu tiver um lugar seco, eles têm dificuldade de desenvolver. Por isso que, por exemplo, no Chile, no Nordeste, em alguns locais da Espanha, você tem frutos muito doces, muito sadio. Porque você quase não tem doença, porque você não tem umidade relativa. Por isso que o trigo também na região, por exemplo, boa parte da região da Argentina, ele é melhor que o nosso, porque lá é muito seco em alguns locais. Então a seca impede que o desenvolvimento dos micro-organismos. Mas quando eu tenho umidade, existe uma quantidade muito grande de micro-organismos que desenvolve. E esse micro-organismo se alimenta da planta, se alimenta da folha, se alimenta dos grãos
Então, se eu tiver umidade, a umidade é o essencial para o desenvolvimento dos micro-organismos que vai se alimentar, ou para nós, no caso, vai destruir aquilo que nós queremos, que é a planta. Então, e destrói, na realidade, tanto as folhas, como destrói as raízes, como destrói os grãos, principalmente. Portanto, essa umidade em excesso é ruim em qualquer período de desenvolvimento da lavoura. A umidade na época da colheita é ruim porque ela os micro-organismos vão comer exatamente o grão. E na época da planta estar em crescimento é ruim porque ela vai deformar a folha, vai comer a folha, vai desintegrar a folha, vai deixar com que a folha, na realidade, faça o seu processo normal de fotossíntese, porque eles começam a desenvolver. Então, a umidade relativa do ar grande tem essa dificuldade. Então, anos em que eu tenho muita umidade, principalmente no ar atmosférico, eu tenho uma quantidade muito grande de doença. Anos que eu não tenho umidade, a quantidade de doença é pouca. O que preocupa é que a previsão do tempo indica mais chuva. Segundo o IMET, a partir de hoje, um ciclone extratropical associado à frente fria vai se intensificar, causando ventos fortes acima dos 80 km por hora, em localidades próximas à costa da região sul. Além disso, até quinta-feira, os totais de chuva previstos para o nordeste do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina poderão ultrapassar os 100 milímetros novamente.